Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal do Instituto Teológico SPAD. Hoje eu quero falar algo que tem acontecido e nós estamos vendo bastante zombaria nos nossos dias relacionado ao cristianismo, como já houve também zombarias em outros tempos. Porém, nos nossos últimos dias, a forma de zombaria, as formas de crítica ao cristianismo têm sido mais decorrente do que nos últimos anos. Sendo assim, nós vamos observar um fato que já foi bastante falado, já foi bastante aí colocado em pauta, que é o fator relacionado àquela apresentação na abertura das Olimpíadas. Mas o que eu quero dizer ali e eu quero relacionar? Eu quero falar algo muito objetivo relacionado ao Evangelho. Por que muitas pessoas estão com essa certa crítica relacionada ao cristianismo? E por que muitas pessoas parecem que continuam estando cegas à verdade do que é realmente primordial? Vamos pro vídeo? Sendo assim, meus irmãos, neste vídeo eu quero falar sobre melhor dizendo, eu quero repudiar algumas situações que estão acontecendo aí e que a gente tem visto. Quero também ouvir a sua opinião aí no canal, para você participar, dar o seu parecer sobre algumas situações recorrentes aí a certo tipo de zombarias, profanação, blasfêmias e situações de formas pejorativas, absurdas relacionadas ao cristianismo. Vamos lá. Na abertura, eu sei que já é uma coisa já passada, mas é interessante ainda falarmos sobre isso. Na abertura das Olimpíadas foi vista uma peça, não sei se posso dizer como peça, mas uma zombaria, que alguns dizem que não foi, como uma certa feminista diz que ali foi uma homenagem ao quadro de Leonardo da Vinci, né? Aquele quadro que foi pintado ali no século XV por Leonardo da Vinci, né? Um quadro que Leonardo da Vinci aí gastou cerca de 3 anos para concluí-lo. Então a gente observa o seguinte: a situação, a degradação, né? A falta de racionalidade, ou seja, a irracionalidade, algo irracional mesmo aí de muitas pessoas que a gente fica um pouco até não assustado, mas tentando entender. Mas quando a gente vai para os textos bíblicos, a gente consegue ver e entender claramente o que tem acontecido, o que tem sido decorrente, não só nos nossos dias, mas como houve também nos tempos anteriores aos nossos também, uma certa zombaria. Mas nos nossos dias, essa zombaria seria aumentada até pela questão da falta, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então a gente vê que nos últimos dias, Paulo disse isso aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, ele diz assim, ó: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade, temos visto muito isso aí, muitos que têm aparência de piedade, faz choro, faz toda aquela cera, toda aquela peça teatral, e quando você vai ver não é nada daquilo que realmente é. Tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí Paulo dá um conselho para os cristãos, diz, olha, afaste-se desses também. Mas o mais interessante é no verso 7 ele diz assim, olha, melhor, vamos pegar o verso 6 do capítulo 3, 2 Timóteo. Ele diz assim, ó: são esses que se introduzem pelas casas e conquistam as mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Concupiscência, né? Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Jambres e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistirão à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Então, o que nós temos visto hoje? Praticamente isso aí.
a insensatez relacionada a muitos movimentos aí de, de ideologias como movimentos aí de pessoas que se intitulam animal, que diz que nasceu, tem a alma de um animal, mas no corpo de um homem. É tanta bizarrice que a gente tem visto aí. Ah, Questões relacionadas ainda à discussão da ideologia de gênero, a ideologia A, ideologia isso, nomes, me perdoe a expressão, ideologias como alguns que se intitulam tal de boiceta, eu não sei nem o que direito mais ou menos o que é isso, sei mais ou menos o que é, mas eu prefiro não expressar muito porque pode até nesse vídeo sair do canal, a gente não pode nem falar nomes hoje em dia, porque tudo é questão de homofobia, questão de disso, daquilo, fobia disso, é um monte de coisas aí que pode até gerar aí um certo processo para a gente. Mas a gente tem um maior compromisso com a verdade das Escrituras, compromisso com a palavra de Deus. Hoje, praticamente, eu não vou estar colocando no canal um vídeo relacionado a alguns assuntos aí sobre os textos bíblicos aí, como é decorrente a gente colocar. Mas um assunto desse é um viés da gente observar e ver o que está acontecendo com alguns entendimentos de algumas pessoas. Para a gente entender isso, a gente observa aí também, eu quero colocar isso em pauta, aqui no Brasil, alguns fatos recorrentes, como é o caso de uma certa moça, alguns devem ter visto, então vai saber quem é. Não vou dizer o nome aqui, se precisar dizer também, eu não tenho medo nenhum. Mas por enquanto eu não vou dizer. Se me perguntarem, com certeza, se não souberem, posso falar. Mas uma certa moça que disse que para implicar, praticamente trazer uma certa forma de implicância aí com a religião e com os cristãos, ela simplesmente, eu esqueci o nome correto agora, mas depois vocês coloquem nos comentários, ela corta a língua no meio, né? E ela diz que fez isso justamente para ir contra o sistema religioso e tal, e aquela coiseira. E ainda por cima diz que ela está ganhando tanto dinheiro agora que Deus, ela coloca dizendo que Deus está dando dinheiro para ela, que Deus está restituindo ela, que Deus está enriquecendo ela naquilo que ela faz, que é filmes pornográficos, vender o seu corpo em sites que acho que é OnlyFans, é Privacy, não sei da onde, uns sites aí que parece que sites que mostram pessoas nuas e outras coisas aí que sei lá. Então, qual que é o repúdio e qual que é a minha questão relacionada a isso? É aquilo que Paulo também vai expressar aqui no texto bíblico, em 2 Coríntios, capítulo do número 4, verso 4. Ele diz que simplesmente ele expressando o ódio de Satanás, o ódio de Satanás acerca do Evangelho, ele diz que o Deus desse século, né, o Deus desse século, Satanás, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos ou dos descrentes, depende da sua tradução, né, dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Né? Então, a gente tem visto que essas pessoas estão cegas em seus entendimentos. Essas pessoas precisam entender que o Evangelho é a glória. O que é o Evangelho? O Evangelho é a revelação da glória de Cristo. Ou seja, o Evangelho é a revelação da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Evangelho é a luz que resplandece no entendimento, tirando a cegueira que o Deus desse século colocou ali, né, Satanás, com suas promessas, seus viés. Né? E essa pessoa ela vai para aquilo que está escrito deixa eu colocar aqui no verso de número 6, onde a luz é resplandecida, onde essa luz resplandece na vida dessa pessoa, tirando ela das trevas, que Satanás engana, colocando ela em trevas, é por isso que ela não consegue enxergar. Não sei se você já viu, quando você já viu quando apaga a luz e não tem luz nenhuma, você pode tropeçar em algo, cair, porque você não consegue enxergar, você pode bater o rosto na parede e tal, em algum lugar, na porta, porque está sem luz. Mas a luz do Evangelho traz a clareza, mostrando, iluminando a nossa mente para compreender e entender sobre a questão que somos homens e mulheres
que pecaminosos e que devemos nos converter. Então a luz ela traz essa questão relacionada a trazer clareza e mostrar o nosso pecado para que nós nos arrependamos e convertemos a Deus. Mas olha o que ele diz aqui no verso 6 do capítulo 4, 2 Coríntios. Ele diz assim, ó, pois Deus que disse, das trevas resplandeça ou resplandecerá a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Isso é magnífico. O texto bíblico é importantíssimo para que as pessoas compreendam realmente o que é o Evangelho, que é a revelação da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E o Evangelho, sendo esse bem supremo, a boa notícia, a boa nova, como diz John Piper em seu livro Deus é o Evangelho, ele expressa que o Evangelho é o próprio Deus, Deus é o Evangelho, né? Deus é o próprio Evangelho. Isso é importantíssimo para compreender dentro daquilo que é o conhecimento da verdade. Então, nós observamos essa insensatez, essa ignorância, essa rejeição à verdade das Escrituras e à verdade daquilo que Cristo e daquilo que o Espírito Santo e o próprio Deus nos mostra dentro das Escrituras. Então nós temos visto que há essas certas zombarias, não só relacionadas a pessoas que estão cegas em seu entendimento, que não são cristãs ou que estão aí cegas, afastadas, ou que são de ideologia tal, ideologia X, mas a gente tem visto também uma cegueira relacionada a alguns que se dizem cristãos, mas que zombam. São pessoas que vocês com certeza, alguns até curtem vídeos de pessoas que ficam zombando, imitando o Espírito Santo, né? Melhor dizendo, imitando a questão de profecia, imitando línguas, imitando o movimento tal, imitando isso, tentando escarnecer do movimento pentecostal, tentando escarnecer também do movimento reformado. E são tantas outras zombarias relacionadas ao cristianismo que a gente olha e pensa assim, como alguns sempre gostam de expressar e falar. Por que não zombam da religião islâmica? Porque eles sabem que se fazer isso, podem custar-lhes a vida. Como o movimento cristão é um movimento pacífico, eles zombam justamente por causa disso. Por que não zombam de Buda, de Confúcio, de tantos outros? Por que não zombam de tantas outras questões, mas simplesmente procuram zombar, como foi esse caso aí das Olimpíadas, de um quadro pintado no século XV, de Leonardo da Vinci, um artista que passa 3 anos pintando uma obra de arte relacionada ao que pediram para ele fazer, que era intitulada A Última Ceia, né? Simplesmente pega algo relacionado à ceia do Senhor, que é algo para os cristãos ali, um sacramento muito importante, né? Algo muito importante para nós. Simplesmente eles pegam aquilo lá e ignoram isso aí e fazem essas zombarias. Então eu quero deixar um pouco dessa nota de repúdio relacionada a muitos outros episódios que a gente tem visto. Uns moleques aí na internet que ficam brincando com profecias, revelação, tanta coisa e gente acreditando nesse tipo de coisa. Irmãos, primeira carta universal de João, capítulo 4, verso 1, ele diz, olha, provai e vede se os Espíritos são de Deus. A gente precisa começar a entender isso. Nem tudo que se ouve nem tudo que se vê realmente é parte do cristianismo. Então a gente precisa ter essas notas de repúdio, a gente precisa combater sim de uma forma amorosa em certa instância, mas também de uma certa forma de um viés mais apologético, colocar a nossa nota sempre de repúdio relacionado a essa zombaria ao cristianismo e a palavra de Deus, como eu vi esses dias, uma certa moça também, que eu não vou dizer o nome agora, mas ela pega a Bíblia, ela pega a palavra de Deus, né? Ela simplesmente diz que eu vou colocar as cores aqui do movimento LGBTQIA, né? LGBTQIA, acho que é alguma coisa assim, e vai colocando as cores do arco-íris tal, do movimento, né? Da sua ideologia, e simplesmente dizendo, olha, é aceitado isso sim, porque isso é sim, porque os homossexuais tal, isso vai sim. Aí o outro
rapaz diz assim, não, porque os maconheiros também, sim, vão estar no reino. Sim, se forem, se arrependerem de seus pecados, Deus, com certeza, se forem eleitos, estarão lá. Porém, essa é a minha nota de repúdio. Eu quero que você deixe aí o seu comentário. Não só esses, mas outros também, outras situações que têm acontecido aí de zombaria tremenda ao cristianismo. Infelizmente, se fizerem isso com Maomé, eles estão com o islamismo, eles estão aí caçando guerra, né? Por isso que não fazem. Então é uma zombaria, uma blasfêmia realmente. Eles não estão nem aí com a questão do cristianismo, com a questão do evangelho, não respeitam nada, eles pedem respeito, mas não respeitam, infelizmente. E é isso que eu quero falar para vocês. Infelizmente eles não fazem isso com outra religião, principalmente religiões como a do Islã, porque se vocês lembram aí um caso que lá na França, é, acho que em Paris ali, né, se eu não falo a memória, qual foi feita ali uma certa caricatura de uma forma, acho que foi errada, não me lembro bem agora, mas ocasionou mortes ali, alguns da questão islâmica foi lá e infelizmente assassinaram alguns. Então eles não fazem isso porque sabem com quem podem zombar, né? E infelizmente parece que escolheram sempre o cristianismo para colocar essa zombação. Mas eu deixo uma palavra para vocês. Permaneçam firmes. Na verdade, não só vocês permanecerão firmes, mas Deus os fará permanecerem firmes. Deus os manterá firmes até o fim. E sempre mantenham a fé em Deus, mantenham a fé na Escritura, na palavra de Deus. Ela é, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela é viva, ela é eficaz. Então, o Deus de séculos cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, mas para o ódio de Satanás e para a revolta dele, que odeia o Evangelho é a revelação da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Então, Deus abençoe cada um de vocês. Deixe seus comentários, faça alguns pedidos relacionados. Se você quer que a gente comente algum vídeo, manda o nome desse vídeo, a gente vai ver esse vídeo, a gente vai observar e comentar em cima desse vídeo de forma também bíblica e comentar de uma forma também apologética relacionado ao nosso repúdio a certa situação ou outras questões. Mande aí suas opiniões e Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz.